de hoje, né, sobre a fauna onírica, então os animais nos sonhos, né. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o que significa os animais, né, porque às vezes a gente pega, assim, tem os dicionários de símbolos e, de repente, tal animal significa uma coisa, outro animal significa outra coisa. E eu considero, assim, que é muito específico, né, para cada pessoa o que vai simbolizar. Claro que a gente pode ver em termos gerais que alguma coisa simboliza alguma outra coisa, né? Mas a gente não pode generalizar a questão dos símbolos, né? Porque para cada elemento simbólico existe uma pessoa atrás que tem uma subjetividade, tem um jeito de viver aquele símbolo, né? Então, esse símbolo está composto dentro de uma existência, né? Então, não tem como a gente generalizar a interpretação. É muito difícil generalizar uma interpretação, ou mesmo interpretar qualquer tipo de sonho, né? Porque para cada pessoa, os símbolos daquele sonho vão querer dizer coisas diferentes para cada pessoa. E daí eu estava lendo, né? Eu quero ler para vocês uma passagem aqui de um livro que é um livro do Ítalo Calvino, né? Que ele fala, que se chama As Cidades Invisíveis, o nome desse livro. E ele fala de várias cidades, são sempre cidades imaginárias, né? Ele fala que o Marco Polo fazia viagens, né, para um imperador chinês, porque esse imperador chinês tinha um império tão grande, né, que ele não conseguia ir em todos os lugares. Ficou tão enorme o império que ele não conseguia ir em todos os lugares. Então, como Marco Polo fazia toda uma viagem por vários lugares, o imperador pedia para o Marco Polo ir descrevendo os lugares. Então, ele ia descrevendo as cidades. E daí, hoje eu descobri, porque eu tenho uma edição simples desse livro, que o Ítalo Calvino desenhava cidades, né? Então, a cidade que ele desenhou, que a gente vai ver, que é Tamara, né? Ele fez esse desenho aí, que é o desenho da cidade. Né? Então, agora vocês vão saber por que a cidade ele desenhou dessa forma. Então, eu vou ler para vocês, é uma coisa curtinha, tá? Caminha-se por vários dias entre árvores e pedras. Raramente o olhar se fixa numa coisa. E quando isso acontece, ela é reconhecida pelo símbolo de alguma outra coisa. A pegada na areia indica a passagem de um tigre. O pântano anuncia um veio de água. A flor do hibisco... Um pouquinho que eu tenho que admitir uma pessoa aqui. Então, a flor de hibisco, o fim do inverno. O resto é mudo, intercambiável. As árvores e pedras são apenas aquilo que são. Finalmente, a viagem conduz à cidade de Tamara. Penetra-se por suas ruas cheias de placas que pendem das paredes. Os olhos não veem coisas, mas figuras de coisas que significam outras coisas. O turquesa indica a casa do Tiradentes. O jarro, a taberna. As alabardas, o corpo de guarda. A balança, a quitanda. Estátuas e escudos reproduzem imagens de leões, delfins, torres e estrelas. Símbolo de alguma coisa, sabe-se lá o quê. Tem como símbolo um leão ou um delfim, ou torre ou estrela. Outros símbolos advertem aquilo que é proibido em algum lugar. Entrar na viela com carroças, urinar atrás do quiosque,
pescar com uma vara na ponte, e aquilo que é permitido, dar de beber às zebras, jogar bocha, incinerar os cadáveres dos parentes. Na porta dos templos, vêem-se estátuas dos deuses, cada qual representa, com seus atributos, a cornucópia, a ampulheta, a medusa, pelos quais os fiéis podem reconhecê-los e dirigir-lhes a oração adequada. Se o edifício não contém nenhuma insígnia ou figura, a sua forma ou o lugar que ocupa na organização da cidade bastam para indicar a sua função. O Palácio Real, a prisão, a Casa da Moeda, a escola pitagórica, o bordel. Mesmo as mercadorias que os vendedores expõem em suas bancas valem não por si próprias, mas como símbolos de outras coisas. A tira bordada para a testa significa elegância, a liteira dourada, poder, os volumes de Averroes, sabedoria, a pulseira para o tornozelo, voluptuosidade. O olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas. A cidade diz tudo o que você deve pensar, faz você repetir o discurso. E quando você acredita estar visitando Tamara, não faz nada além de registrar os nomes com os quais ela define a si própria e todas as suas partes. Como é realmente a cidade sob esse carregado invólucro de símbolos? O que contém e o que esconde? Ao se sair de Tamara, é impossível saber. Do lado de fora, a terra estende-se vazia até o horizonte. Abre-se o céu onde correm as nuvens. As formas que o acaso e o vento dá às nuvens, o homem se propõe a reconhecer figuras, veleiro, mão, elefante. Então, esse é um texto do Ítalo Calvino. Depois, se vocês quiserem, eu mando direitinho o livro, né? Se vocês quiserem adquirir, é bem interessante esse livro. E eu coloquei ele aqui justamente porque ele fala, né, dessa variedade que os símbolos, né, que para mim uma coisa significa uma coisa e para outra significa outra coisa. Né? Então, se a gente vai pensar em termos de o que significam os animais nos nossos sonhos, a gente pode ter uma noção, né, geral, assim, em geral, né, de que os animais eles estão tocando, de certa forma, no nosso mundo instintivo. Então, aqui a gente tem uma representação, né, do Salvador Dalí, que é uma representação de Santo Antão, né, que ele vê esses animais, né, e eu acho que fica muito clara a questão do instinto aqui, né. O Santo Antão era um cara que ele viveu no deserto, né, e ele tinha uma negação tão forte da questão da corporeidade que ele nunca tomava banho. E ele foi viver no deserto justamente para conter as tentações da carne, né? E ele, toda a onda que teve na Idade Média de pessoas que foram se retirar para o deserto para fazer uma vida monástica, fechada, né? Tem a ver com esse cara, que foi o primeiro cara que fez isso, né? Então, aqui está representado, né, pelo Dalí, né, essas tentações. E é interessante que, então, ele vem com esses cavalos, esses elefantes, né, com pernas compridas, e essas figuras, né, de mulheres, né, a questão da sexualidade ligada ao instinto. Então, eu achei bem interessante trazer para vocês essa questão, né? Então, a gente vai ver ainda do Salvador Dalí, né? Esse quadro que ele chama assim esse quadro, né? Sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de um romã
um segundo antes de acordar, né? Então, ele, na realidade, esse quadro, ele retrata um sonho, né, dessa mulher que tem um aspecto de Vênus e que, na realidade, a modelo foi a esposa do Dalí, que agora não estou me lembrando o nome dela, né, mas é uma pessoa bem emblemática. E, então, tem esses dois tigres, né? Esse tigre que vem de um peixe que vem de uma romã, e que possivelmente, né, tem algumas interpretações que se dá esse quadro de que essa figura desse romã que gera um peixe que gera um tigre e gera outro tigre, né? Porque vem de dentro da boca do primeiro tigre sai o segundo tigre. Tem a ver com uma certa interpretação da evolução, né? E, bom, daí a gente pode perguntar o que é a arma, né? A arma que vem logo em seguida do segundo tigre. Eu vi alguma interpretação a respeito de que seria a ferroada da abelha que faz a moça acordar, né? Bom, essa é a interpretação que eu vi. Mas eu gostaria assim, que vocês ficassem com essas imagens, né? Porque acho importante a gente se deixar tocar pelas imagens de animais, né? Então, outra coisa que a gente pode ver, assim, que da presença dos animais, e a gente estava falando hoje sobre a questão do elefante, da presença dos elefantes nos sonhos, né? Então, essa figura do animal como um símbolo de inocência, né? E de pureza. Então, essas figuras que muitas vezes aparecem de animais junto com crianças, que a gente vai ter outra figura de animais com crianças, né? Então, essa característica dos animais de que, bom, eles são o que são, né? Eles são o que são e não tem uma maldade implícita no animal. A maldade que a gente vê nos animais é uma maldade que nós projetamos nos animais, né? Porque os animais em si, eles não são nem bons nem maus. Eles são inocentes, eles são criaturas que são o que são, né? Então, não tem um juízo de julgamento. Um búfalo é um búfalo, um elefante é um elefante, né? Então, algo que está muito próximo à nossa criança divina, na realidade, né? Então, a gente pode ver algumas representações de animais como uma aproximação muito forte da nossa inocência. E sendo uma aproximação da nossa inocência, uma aproximação da criança divina. E daí eu trago aqui para vocês, a gente viu essas duas imagens, né? Que é desse cara, o Karazianut, que é um cara que trabalha com fotografia, né? E daí a gente tem aqui a imagem do Minotauro, que na realidade é a mesma imagem pintada pelo Pablo Picasso, né? Onde um Minotauro cego, né? Que é que representa aí essa força instintiva que não tem uma direção específica, né? Mas que se deixa, né, guiar pela inocência. Né? Então, essa menina que leva o Minotauro cego. Então, o animal no sonho, ele pode estar nos convidando também, né, a fazer uma integração com essa potência selvagem. E daí eu quero trazer um pouquinho que a gente tem visto até num outro percurso que a gente tem feito, né, do Mulheres que Correm com os Lobos. Então, esse encontro com essa força tão originária, né, com essa vontade de viver, com essa vontade de se integrar com a natureza, com essa vontade de ser si mesmo, né? Então, os animais nos sonhos, eles podem estar representando também
essa vontade, esse desejo, né, de ser, não nos moldes da sociedade, mas de ser si mesmo, né, de ser dentro do aspecto que a Clarissa Pincola Estes vai falar, dentro do Mulheres que Correm com os Lobos, esse ser selvagem, ela chama assim, né, um ser selvagem, um ser que está além da cultura, e que às vezes a cultura tenta podar, tenta amarrar, tenta fazer com que não se manifeste, né? Ou tenta domesticar. Então, esse resgate do ser selvagem pode estar representado também pelos sonhos de animais. E a gente vai ter, né, muitas vezes, nas representações, nos mitos, e também a gente pode sonhar. Eu já sonhei algumas vezes com animais híbridos, já sonhei até com o próprio Minotauro, né? Então, esses animais que são metade uma coisa, metade outra, né? Então, por exemplo, o Minotauro, ele é um representante bem forte, né, dessa questão dos seres híbridos, né? E que tem um corpo de homem, né, com a cabeça de touro. A gente pode ver, talvez, as sereias, né, que tem a parte de cima do corpo como mulher e a parte de baixo, especialmente os órgãos genitais, né, e as pernas, como uma cauda de peixe. A gente pode ter o centauro, que tem o corpo de cavalo e o dorso e cabeça e braços de homem. E daí eu trouxe para vocês, pessoal, quero ver se eu consigo passar. Eu vou sair um pouquinho da tela, depois a gente volta para cá, né? Um conto, tá? Que é do Jorge Luiz Borges, que se chama A Casa de Asterion. Asterion é o nome do Minotauro, né? É o nome porque no mito do Minotauro, né, que a gente tem um labirinto de Escher, né, que está inspirado no mito de Minotauro. Né? Então, a gente conhece o mito do Minotauro como o mito do Minotauro, né? Porque o Minotauro é o Minotauro. E, na realidade, o nome do Minotauro não é Minotauro. Né? O nome do Minotauro é Asterion, porque quando nasceu o Minotauro, né, ele foi filho de uma relação fora do casamento, né, da mulher do rei Minos com um touro. Né? E daí tem toda uma história de que o rei Minos traiu Poseidon, né? E o Poseidon resolve se vingar fazendo com que a mulher do rei Minos se apaixone por um touro branco maravilhoso. E daí ela transa com o touro branco, né? E é tão forte a história da transa com o touro branco, né? Que ela, quando ela está transando com o touro, ela grita muito forte e toda a comunidade fica sabendo que ela transou com o touro, né? E daí o que acontece é que como o Minos não quer se indispor com Poseidon, né? Ele resolve ignorar o que tinha acontecido. Né? Só que a população não se esquecia. Daí o que acontece é que 9 meses depois nasce um menino. E daí o Minos quando a mulher ficou grávida, ele fica assim, bom, tudo bem, eu vou assumir como se fosse meu essa criança. Só que daí não tinha como esconder, porque o menino nasceu com uma cabeça de touro. Então, o nome Minotauro, né, tem a ver com como um bullying que se fazia com o menino, né? Porque na realidade a rainha, a mãe do menino, né, chamou ele de Asterion, que quer dizer que vem dos astros.
era uma tentativa de disfarçar a procedência real do Minotauro, né? Então, e daí a população chamava o Asterion de Minotauro, ou seja, é o touro de Minos. E daí, bom, é daí que vem o nome Minotauro, mas o nome real dele é Asterion. E daí eu quero ver se a gente consegue, pessoal. Tem um vídeo, vamos ver se a gente vai conseguir. Se não der certo, depois eu mando para vocês. Eu não quero eu não quero ter que fazer vocês saírem, né, para ver o filme, mas eu gostaria de mostrar esse filme para vocês. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu sair um pouquinho, que vou ter que mudar a forma de apresentação para que vocês consigam ter acesso ao som, tá? O importante disso que eu quero partilhar com vocês não é exatamente as imagens, mas é o som, tá? Porque é uma pessoa que está narrando essa história de uma forma, com uma voz bem legal, pausado. Eu não tenho essa capacidade de ler assim tão bem. Então, achei que ela lia melhor que eu, e eu achei lido, né? Então, vamos ver se vocês conseguem ouvir, tá bom? Vamos ver aqui. Esse aqui. A imagem não interessa muito, tá? Interessa o som. Vamos ver se vai sair aqui. E a rainha deu à luz a um filho que se chamou Asterion. Apolodoro, Biblioteca 3:1. Sei que me acusam de soberba, talvez de misantropia e talvez de loucura. Tais acusações, que eu castigarei no devido tempo, são irrisórias. É verdade que não saio de minha casa, mas também é verdade que suas portas, cujo número é infinito, estão abertas dia e noite para os homens e também para os animais. Que entre quem quiser. Não encontrará aqui pompas de mulher, nem o bizarro aparato dos palácios, mas sim a quietude e a solidão. Encontrará igualmente uma casa como não há outra na face da terra. Mentem os que afirmam que no Egito há uma parecida. Até meus detratores admitem que não há um único móvel na casa. Outro caso ridículo é que eu, Asterion, sou um prisioneiro. Devo repetir que não há nenhuma porta fechada? Devo acrescentar que não há fechadura? Além do mais, certo entardecer, fui para a rua. Se voltei antes de escurecer, foi pelo medo que me infundiram os rostos da plebe. Rostos desbotados e achatados, semelhantes à mão aberta. O sol já tinha se posto, mas o choro desvalido de um menino e as toscas lamúrias da multidão disseram que haviam me reconhecido. O povo rezava, fugia, prosternava-se. Alguns se encarapitavam no estilóbato do templo dos machados. Outros juntavam pedras. Um deles, creio, escondeu-se no mar. Não em vão foi a minha mãe rainha. Não posso me confundir com o vulgo, embora minha modéstia deseje. O fato é que sou único. Não me interessa o que um homem possa transmitir aos demais. Como filósofo, penso que nada é comunicável pela arte da escrita. As minúcias desagradáveis e banais não têm cabida em meu espírito, que está preparado para o grande. Jamais retive a diferença entre uma letra e outra. Certa impaciência generosa não permitiu que eu aprendesse a ler. Às vezes lamento, porque as noites e os dias são compridos. Claro que não faltam distrações. Feito carneiro que vai investir, corro pelas galerias de pedra até rolar pelo chão, zonzo. Eu me agacho à sombra de uma cisterna ou na curva de um corredor e brinco de esconder. Há terraços em que me deixo cair, até me ensanguentar. A toda hora posso brincar de fingir que durmo, com os olhos fechados e a respiração forte. Às vezes adormeço realmente. Às vezes já mudou a cor do dia quando abro os olhos. Mas de tantas brincadeiras, a que prefiro é a do outro Asterion. Finjo que ele vem me visitar e que lhe mostro a casa. Com grande reverência digo-lhe: agora voltamos à encruzilhada anterior. Ou, agora desembocamos no outro pátio. Ou, bem dizia eu que você gostaria da canaleta. Ou, você vai ver uma cisterna que se encheu de areia. Ou, já vai ver como o porão se bifurca.
Às vezes me engano e ficamos rindo, com muito gosto. Não imaginei apenas essas brincadeiras, também meditei sobre a casa. Todas as partes da casa se repetem muitas vezes. Todo lugar é outro lugar. Não há uma cisterna, um pátio, um bebedouro, uma manjedoura. São 14, são infinitos as manjedouras, bebedouros, pátios, cisternas. A casa é do tamanho do mundo, ou melhor, é o mundo. Contudo, de tanto exaurir pátios com uma cisterna e poeirentas galerias de pedra cinza, cheguei à rua e vi o templo dos machados e o mar. Isso não entendi, até que uma visão da noite me revelou que também são 14, são infinitos os mares e os templos. Tudo se repete muitas vezes, 14 vezes, mas há duas coisas no mundo que parecem existir uma única vez. Em cima, o intricado sol. Embaixo, Astério. Talvez eu tenha criado as estrelas e o sol e a casa enorme, mas já não me lembro. A cada 9 anos entram na casa 9 homens para que eu os livre de todo mal. Ouço seus passos ou sua voz no fundo das galerias de pedra e corro alegremente a seu encontro. A cerimônia dura poucos minutos. Cai um, depois do outro, sem que eu ensanguente as mãos. Onde caem ficam, e os cadáveres ajudam a diferenciar uma galeria das outras. Ignoro quem sejam, mas sei que um deles profetizou, na hora da morte, que um dia chegaria meu Redentor. Desde aquele momento não sofro com a solidão, porque sei que meu Redentor existe e no fim se levantará do pó. Se meu ouvido alcançasse todos os ruídos do mundo, eu perceberia seus passos. Oxalá me leve para um lugar com menos galerias e menos portas. Como será meu Redentor? Pergunto-me. Será um touro ou um homem? Será talvez um touro com rosto de homem? Ou será como eu? O sol da manhã reverberou na espada de bronze. Já não restava um só vestígio de sangue. Será que acreditarás, Ariadne? Disse Teseu. O Minotauro mal chegou a se defender. É isso, pessoal. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui para... Então, esse é o conto do Borges, né? Que eu acho bem importante, porque é uma visão diferente, né? Do mito do Minotauro, que é um mito muito significativo para a biodança, né? Então, também dentro dos nossos sonhos, a gente vai ver, não é sempre que os animais são bonzinhos nos nossos sonhos, né? Eles podem ser agressivos, eles podem nos perseguir, eles podem representar coisas que a gente tem no nosso mundo interno que nos amedrontam, que a gente nega, que estão na nossa sombra, né? Então, muitas vezes os animais, eles vão representar também esses aspectos que a gente não consegue integrar, que são aspectos que nos amedrontam, né? Então, o mesmo animal que para alguma pessoa pode, ou mesmo em momentos diferentes da nossa vida, pode ser um animal que se aproxima com carinho, com amizade, pode ser em outro momento ou para outra pessoa, um animal que é agressivo, que nos persegue, que nos machuca, que nos apavora. Bom, muitas vezes os sonhos também vão representar as imagens, os elementos animais do sonho, eles vão estar representando coisas de sensualidade, né? Então, tem muitos animais que vão estar representando nos sonhos essa coisa envolvente, sensual, sinuosa. Bom, os animais, eles podem, a gente viu muito no filme do Colbert, né, que a gente viu essa semana, os animais podem estar representando muito a questão da transcendência também. Então, o transcender a si mesmo, o contato com a totalidade, mensagens importantes, por exemplo, as mensagens dos sonhos que vocês trouxeram hoje, né? Tinha muito a ver com a linha da transcendência.
E os sonhos e os animais no sonho, eles podem também estar representando coisas do nosso universo afetivo, tanto as nossas coisas doces como as nossas necessidades, né? Podem estar representando a companhia, mas podem estar representando a solidão. Muitas vezes, os sonhos também, eles podem estar representando, os animais no sonho, eles podem estar representando a liberdade. Aqui eu coloquei os cavalos brancos, né? Os cavalos brancos, em geral, eles têm essa representação, né, da liberdade. Daí eu queria trazer um último vídeo, tá? Esse é importante as imagens, mais que o som, tá? Claro, o som vai dar um efeito importante, mas o principal é a imagem, tá? Mas vamos ver se a gente consegue fazer imagem e som para ficar bem completa, né? É um videozinho de 2 minutos, mas eu acho bem importante. Então, vamos lá de novo. Vou mudar aqui que essa imagem que a gente vai ver é de um filme do Costa Gravas, tá? É um momento, o filme do filme Missing. Então é um momento, é uma cena tensa, tá? Não é uma cena assim bonitinha, é uma cena tensa, mas que vai falar do cavalo como símbolo de liberdade, tá? Mas não é assim uma coisa gostosinha de ver, é um pouco mais tenso do que, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Só um pouquinho, pessoal, não é esse. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. Se você quer ser um grande animador, é fundamental que saiba trabalhar com o personagem. E faremos 2 tipos de walk cycle. ¿Qué quieres? Sono americana. El toque de queda, por favor. Necesito ayuda. Get out. No foreigners here. Help me. Get out. Get out. ¡Alto! ¡Escóndase! ¡Escóndase! Ok, pessoal, deixa eu parar o filme aqui.
Então, vamos só voltar para o final da nossa apresentação aqui. Então, cavalo como símbolo de liberdade, né? Principalmente o cavalo branco. Então, os animais, eles podem estar simbolizando aspectos da amizade, principalmente relacionados aos animais domésticos, mas às vezes a gente vai ter animais surpreendentes, selvagens, que são nossos amigos nos sonhos. Né? E tem imagens super importantes, como é o caso, por exemplo, da tartaruga que a Laura falou hoje, do Pégasus, né? Da Cláudia. Então, são animais que eles têm mensagens, eles vêm como amigos nossos, né? Muitas vezes os animais eles podem estar representando aspectos nossos de desamparo, né? Que necessitam ser cuidados, aspectos de vulnerabilidade. Né? Às vezes a gente está em algum sonho, a gente está cuidando de algum animal, ele está no nosso peito, está na nossa mão, a gente está segurando, está tratando. Às vezes a gente encontra animais dentro dos sonhos que estão muito maltratados, estão magros, estão sem pelo, né? Eles são aspectos que podem estar de nós mesmos que indicam contato com a vulnerabilidade. E também alguns animais eles vão indicar proteção. Né? Então, como a gente vai encontrar nos mitos e nos contos de fada, muitas vezes animais que eles são guardiões, que eles estão estão na fronteira de algum, como, por exemplo, o cão cerbeiro, né, do cerbelo que está fazendo a guarda do Hades, né? Então, muitas vezes podem ser animais que a gente encontra quando vai passar por alguma coisa, ou mesmo animais que nos acompanham como protetores. E daí, quando a gente vai encontrar os animais como protetores, a gente também pode pensar neles como uma espécie de anjos, né, animais. E daí a gente tem o que a gente construiu essa semana, que é o totem, né? E que tem a ver com os nossos animais de poder, e que cada pessoa tem a sua forma, seu jeito de se identificar, né, com alguns dos animais. Alguns animais a gente tem uma identificação maior que com os outros, e esses animais têm a ver com aspectos nossos, e eles podem representar essa coisa da proteção para a gente também.